Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma doença aí que é chamada de doença de jardineiro, doença do jardineiro. Por que a doença do jardineiro? Porque é um fungo que existe no solo e que ataca tanto animais como pessoas. Esse fungo é o Sporotrix, que foi chamado por um cientista que descobriu esse fungo, chamado Sporotrix. Eu não vou ficar colocando aquelas imagens terríveis para falar desse fungo. Então ele existe no solo, ele é um fungo decompositor, como algumas bactérias decompositoras que se ela entrar no sistema sanguíneo de uma pessoa, né, a pele é a proteção. Então o que acontece? Quando a pessoa mexe na terra com as mãos, compostagem ou na terra, debaixo da unha pode ficar um pouco de daquele material. E o fungo, esse Eletromix, Sporotrix, ele fica ali. Quando a pessoa coça o braço, ou coça alguma parte do corpo, rompe o tecido e ele adentra e se multiplica ali e vai para a corrente sanguínea, vai para a parte respiratória e atinge todo o sistema dos vasos, inclusive atinge o cérebro. Então a doença pode se tornar grave se o tratamento não for rápido, com antibióticos e tal. Estamos numa campanha, hoje é dia 15 de julho de 2022, aqui em São Paulo, e deve ser em outros estados também. Essa campanha fala sobre esse fungo, que é essa doença que é provocada por esse fungo. É esporo, e agora deu branco. O nome da doença é esporo, é desse fungo. Eu não vou ficar lembrando de todos os nomes para uma forma mais prática. Ficar falando nome técnico é que ninguém vai lembrar de nada mesmo depois. Mas é provocado por esse fungo. É esporo alguma coisa. Depois eu falo o nome. Nesse material que está aí, ó, em decomposição, esse fungo, ele é um dos agentes decompositores da matéria orgânica, né? Eu estou mexendo com a mão aí, ó, mas não pode fazer isso, gente. Não, é com luva ou com alguma. Isso aqui eu estou mostrando que não se deve fazer, tá? Você está fazendo isso aí, tá ali, tá, vou botar a mão. Não, não pode, né? Com a bota pode, mas com a mão não. Tá vendo? Então ele é um agente decompositor, ele está no solo, ele fica em troncos, galhos. Ele é um agente decompositor, útil na parte da compostagem, né? Ele faz parte do processamento. Ó, esse daí com a mão não se faz. Luva ou alguma ferramenta, uma pazinha, né? Então, gente, vamos ter cuidado aí. O maior transmissor dessa doença é o gato. Por que o gato? O gato, ele arranha árvores, qualquer tipo de árvore, ele vai lá e arranha. Pode estar, o fungo está ali naqueles galhos, naqueles troncos. O gato enterra a sujeira dele com a patinha. Então ele pode o fungo pode estar ali e ele se contamina. Quando ele briga com outro gato, os veterinários conhecem muito bem essa doença. Ele arranha um outro gato, e acaba transmitindo um fungo que não era para estar ali, né? Ah, ele é para estar no lugar dele, fazendo
o papel dele na natureza, mas aí o que acontece? Ele acaba entrando num sistema vivo e acaba causando muito mal à saúde de animais, gatos, cachorro e ser humano. Bom, enfim, existem vários fungos que atacam plantas. Todo mundo conhece o fungo do tomate, né? Um fungo muito comum, aquele esbranquiçado do tomate e tal. Mas aquele fungo, se você colocar a mão nele, ele não vai atingir você, porque ele é um fungo que ele ataca folhas. Então ele tem todo aquele programa, um programa genético, um software que é para ele viver, só vive ali nas folhas. O software biológico dele é esse. Já esse fungo, que é o Sporotrix, ele já consegue viver num sistema vivo, se proliferando através da corrente sanguínea e atacando os vasos sanguíneos e todo o sistema do orgânico, algum sistema vivo, né? Pessoas e animais, como eu já expliquei. Existem vários fungos, como aquele da laranja, o verde, que serve para o combate da saúva. Gente, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver lá as técnicas para combater a saúva, que é aquele fungo verde, ele tem na laranja, os cítricos, o limão, aquele fica verde, né? Aí coloca lá aquele pó lá em volta da casa da saúva, ou até umas laranjas daquela lá, para espalhar, se puder raspar ele e espalhar. Ela leva com a patinha dentro do, lá do formigueiro e leva lá perto daquele fungo. Ele entrando lá, ele vai destruir o outro fungo que é alimento da saúva. Então a saúva morre de fome, né? Então é muito usado esse fungo verde. Os fungos eles dão em parede, que tem umidade, que é aquele preto nas casas que a gente vê, parede úmida, dá aquele fungo escuro, aquele preto, que a gente chama de mofo. Fungo marrom, quando bate um pouco de sol, né? Tem uma relação entre sol e fungo. Quando o lugar é bem seco, onde o sol é bem quente, é difícil ter esse fungo, qualquer tipo de fungo. Porque todo fungo ele necessita de um pouco de umidade, né? Quando o solo, a matéria orgânica está muito seca, ele não habita ali. Ele precisa de uma quantidade de umidade para poder se proliferar. O nome esporo é porque a proliferação do fungo é dada através de esporo. Por isso que é o nome Sporotrix, né? Que é o nome do fungo que ataca o ser humano e os gatos, principalmente. E quando vai brincar com o gato, que ele dá aquela arranhadinha, pode estar presente na unha do gato o Sporotrix. E ele vai causar um estrago, como vocês viram naquelas imagens, só que aquelas imagens é o que é visível. Mas naquele estado avançado, então procurem um médico, pessoal. Quando vocês identificarem esse tipo de fungo, quem tem gato, quem mexe com a terra, já procurem um médico para tratar com antibiótico para sanar a patologia no início, porque ele pode, com o tempo, ir causando vários danos à saúde e levar até a óbito, se não tratado, tá ok? Então esse vídeo aí é informativo, os cuidados ao mexer em vaso também. Ah, mas no vaso tem? Tem, porque o composto do vaso, aquelas folhinhas que caem, ou alguma coisa e tal, ele pode habitar ali, porque ele é um fungo decompositor, como as bactérias. Ele faz parte do sistema de decomposição dos elementos, né? Galhos, folhas e tal. Então ele faz parte do solo. Então é normal ele estar num vaso. Pô, mas eu vou ter que mexer no vaso
com luva, vai para evitar esse tipo de problema da doença do jardineiro, né? Mexer em qualquer tipo de terra, mesmo aquela terra comprada, a terra vegetal, né, que é formado de decomposição de vegetais, aqueles substratos, mesmo assim, pode estar contaminado e pode dar problema. Então, fica o alerta aí, gente. Né? Quem tem gatinho, com aqueles arranhãozinhos, é uma doença que também é transmitida pelos gatos, porque os gatos, eles enterram as necessidades deles e eles acabam mexendo com a terra, né? Ele põe a unha e puxa e acaba contaminando. É lógico que pessoas que mexem com jardinagem, existe menos, os casos são menores, né? Mas através dos gatos, tanto é que está tendo essa campanha aí sobre o fungo. Alguns fungos, por isso que a gente fala, olha, não molha as plantas à noite, porque existem esses fungos que gostam de umidade e atacam as folhas. Não é esse. É um outro fungo. Existem vários tipos de fungo. Então, por isso que a gente fala, ó, gente, não procura não molhar as folhas à noite. Você pode molhar direto em volta do caule, não as folhas. Por quê? Porque são fungos, naquela parte de baixo das plantas, no caule, elas têm uma proteção contra esses fungos. Já as folhas já não têm, né? Por isso, em longos períodos de chuva, algumas lavouras são prejudicadas, porque surgem, por causa dessa umidade em excesso, acaba surgindo esse tipo de fungo. Então é muito importante tomar cuidado com essa parte, e é por isso que muita gente está plantando algumas plantas mais sensíveis, como tomate, como uma berinjela, em estufa, coberto, controle de temperatura, de umidade, que é para ter uma produção melhor, a planta ficar mais saudável, para ter controle de temperatura e umidade, basicamente. E adubação também, né? Então a gente vê muita produção hoje sendo feita em lugares cobertos, que não fica tão exposto. Passa a radiação solar, os raios solares e tal, mas tudo controladinho, para ter mais produtividade. Agora eu vou aproveitar o mesmo vídeo para falar sobre uma mentira que te conto. Na verdade é uma mentira que pode ser verdade, depende, é relativo. Na produção na compostagem, né? Muita gente, tem muito canal aí falando que para produzir, fazer compostagem, que o ideal é que se use uma forração de plástico. Primeiro, para não se perder o chorume. E segundo, para esses tipos de patógenos, como esses fungos e bactérias, não atingir o substrato, o que é o resultado dessa compostagem de folhas e tal, e não atingir depois as mudinhas. Bom, isso é verdade? É verdade se você for produzir em grande quantidade. Mas se você for esperar o tempo da natureza, que é o recomendado pela permacultura, o tempo da natureza, ele corrige. Como assim corrige? É esperar o tempo certo, porque o que acontece quando o chorume vai para o solo? Ele enriquece o solo. Ah, mas os patógenos estão lá. Então, só que vão ter vários agentes que vão corrigir isso. Mas isso leva tempo. Por exemplo, na natureza a gente observa as folhas caem, os frutos caem, não caem, casca cai, fica semente e tal, tu consegue. Embaixo dessas palhas existe fica minhocas, os emboá, os gongolos, que são processadores, os tatuzinhos, e aqueles besorrinhos de várias espécies.
E aqueles predador, que é a lacraia, as aranhas se alimentando dos outros. Então existe um ciclo natural. Só que leva um tempo. Aí o pessoal fala para você revirar o composto orgânico para acelerar o processo de decomposição. Mas isso é forçar o sistema natural. Porque o certo é as folhas secas em cima e embaixo, onde tem a umidade, que vive esses animais, e vai processando lentamente. Aos poucos vai descendo a folha seca, né? Conforme vai chovendo e tal, e o material vai sendo processado. Então é muito importante, gente, o tempo. Se você. A melhor coisa que tem é não ter pressa. Agora, é lógico que as pessoas que querem produzir grandes quantidades vão acelerar o processo. E nesse processo podem acontecer vários problemas, porque não é um processo totalmente natural, ele é quase que industrializado. E a gente sabe que tudo que é industrializado pode dar problema. E o resultado tem que fazer o controle de tudo, inclusive de patogênitos, né? Quando se espera o processo totalmente natural e o tempo natural, tudo é corrigido, tá ok? Tudo de bom e até o próximo vídeo.